Esse vídeo aqui foi pedido pela Ivy. Ela é minha veterana, gente, ela é um amorzinho de pessoa. Eu tive dúvidas sobre umas coisas sobre o processo de inscrição para o inglês e ela me ajudou bastante. Vamos escrever o nome dela muitas vezes nas folhas. E é isso, o vídeo foi feito com muito carinho para você, Ivy. Beijo. Vamos começar pelas mais fáceis, né? As marca-textos. Os tipos de marca-textos que eu tenho são esse da Faber, ele tem as 4 cores dele. Eu tenho as 6 cores do Stabilo Boss Pastel, o azul e o laranja da cor neon. E tenho 15 cores das Mild Liners, que eu comprei pela Amazon, gente, inclusive é o link mais barato que eu já achei. Eu paguei R$53 em todas as 15, no caso agora são 25, né, preciso comprar os 2 kits, mas não achei tão barato assim ainda. Paguei bem barato, ficou mais barato do que uma Stabilo, pra vocês terem noção. Cada uma, né? Bom, vamos lá então. Já a Mild Liner já tem uma coisa muito boa nela, que é porque ela tem 2 pontas, né? Essa ponta é de pincel e a outra ponta é tipo de canetinha. Gente, é sério, é literalmente a mesma coisa do que a Point 68 da Stabilo, que tá nas hidrográficas, depois eu vou falar pra vocês sobre ela. Agora, gente, a gente começa a diferenciar um pouquinho, porque vou explicar pra vocês a diferença entre uma esferográfica, uma hidrográfica e uma gel. Gente, isso aqui, quem fica perto de mim fica confusíssimo, porque eu falo disso o tempo todo, mas é sério, é tipo muito bom saber a diferença, porque senão você vai comprar uma caneta e fala: nossa, mas a que eu testei era muito melhor que essa, ou então era muito diferente. Tem que prestar atenção no tipo de caneta que você está escolhendo, gente. Caneta esferográfica geralmente é a que você usa na escola, tipo, a gente chama de esferográfica porque a pontinha dela é uma bolinha, então os benefícios delas geralmente elas são muito baratas, só que por causa da tinta dela ser um pouco mais grossa do que a das outras, como por exemplo a da gel, acaba que ela é mais barata, só que ela tende a falhar mais, então acaba que você tem que comprar várias e isso é muito chato. Eu meio que conheço poucas pessoas que conseguem terminar a caneta inteira, porque, enfim. Mas das esferográficas a gente sabe que pra fazer ENEM e etc, são confiáveis, né, gente? É bom ter uma. Eu prefiro da compacta, eu já usei muito Bic, mas testes animais, né? Enfim. Já as canetas gel, a parte boa delas é que a caneta ela é muito macia, então ela é super gostosa de escrever. Algumas delas tem um problema que é, tipo, como a tinta dela é gel, é mais líquida, ela demora um pouco mais para secar. Então acontece isso que eu vou mostrar pra vocês. Que, tipo, a letra tende a vazar um pouquinho, o que não acontece com a caneta gel, né? Com a caneta gel não, com a caneta esferográfica. Até que isso aqui não vazou tanto assim, parabéns, Muji. Mas a parte ruim é que como a tinta dela é líquida, ela acaba muito rápido e ela tende a ser bem mais cara. Essa aqui, por exemplo, eu paguei o que? 12 e pouco nela, sem contar o frete, porque ela meio que veio de São Paulo, porque aqui não acha. Essa daqui é outra gel que eu tenho. Meio que a diferença entre elas duas é basicamente o corpinho e a ponta. A 0,38 meio que acaba com o problema de ela acabar rápido, né? Porque como a ponta é muito fina, ela demora mais a acabar, então isso você tem que levar em consideração. E
tem um certo problema que talvez ela entupa, só que como é de uma marca muito boa, esse problema meio que não vai acontecer. As melhores marcas de caneta gel, na minha opinião pelo menos, são a Muji, a Pentel, de preferência essa Energel ou a Tradio, que é essa daqui. Tem a Tradio branquinha, que ela é mais fina também. E no geral eu uso essa, gente, porque eu já tentei usar da Cise, falhou demais, enfim. Tem umas canetas gel que é foda. Essa aqui é R$7, gente, ela é super compensa, dura bastante. Tem um visor líquido, não sei se vocês vão conseguir ver, mas dá pra saber quando a caneta tá acabando, você precisa trocar. Outra coisa que é melhor é que ela fica bem pretinha. Geralmente as esferográficas, elas são meio acinzentadas, sabe? Gente, tem muita gente que usa pra fazer resumo, que eu não acho muito bom, por dois motivos. Primeiro que você vai gastar uma grana com elas e, sinceramente, assim, eu acho que fica um pouco mais complicado, porque não é todas que você consegue passar o marca-texto por cima depois. E assim, se você tem dinheiro pra investir e paciência pra esperar secar, vai fundo. Adoro, elas são bem pretinhas, todas elas, escrevem muito macias, e é isso, gente. Já as hidrográficas, vamos lá. De hidrográfica eu só tenho da Stabilo. Eu já tive da Compactor, elas são muito boas. Gente, sinceramente, se você nunca teve uma Stabilo, assim, eu não recomendaria investir e começar por elas. Por dois motivos. O primeiro é que passa muito pro outro lado, assim, sem condições do tanto que passa pro outro lado. Porque, assim, querendo ou não, defensores de Stabilo vão me criticar agora, mas sério, é canetinha. É muito canetinha. A tinta é de canetinha, a ponta é de canetinha, é tudo canetinha. Só que é uma canetinha mais fina. É a mesma coisa. E assim, no geral, quanto mais fina a caneta, mais ela tende a passar para o outro lado, porque tem uma quantidade maior saindo de tinta num espaço muito pequeno. Então assim, ela passa bastante para o outro lado. A ponta dela é 0,4, é um pouco mais fina do que essas daqui, essas 3 gel. E é isso. Outra coisa, por ela ser hidrográfica, o próprio nome diz, ela vai ser solúvel em água. Então assim, se chover no seu caderno, se acontecer alguma coisa, gente, ela vai borrar, tá? Eu sei porque eu já tive um bullet journal e ele estragou e foi triste. Outra coisa, se você ficar segurando muito tempo ela no papel também, ela meio que faz um pontinho, tipo, aumentando o tamanho da letra. Então, dependendo se você escreve rápido ou devagar, não vai ficar uniforme a sua letra. Por causa disso, dela ser hidrográfica, o papel absorve ela muito rápido, como se fosse água mesmo, porque é a base d'água, mas enfim. E a diferença entre essa daqui e essa daqui é que a ponte 68 é mais grossa do que a ponte 88. Sentido. Cadê o sentido, Stabilo? Então, a ponte 68 é como se fosse uma, 0.9 talvez. E, gente, lembra que eu falei pra vocês que é meio que muito parecida com a ponta da Mildliner? Vou pegar uma Stabilo mais clarinha aqui pra comparar pra vocês. Praticamente a mesma coisa. Então, assim, se você viu essas canetas aqui no YouTube, no Instagram, em algum lugar, falou assim, nossa, essa caneta é muito top, eu tenho que ter ela, tem 2 pontas e tal, velho. Sinceramente, você vai ter o mesmo efeito com essas canetas aqui, muito mais fácil de achar e muito mais simples também, gente, porque essa daqui a gente tem que encomendar, esperar chegar, pagar a taxa dos correios, inclusive detesto. Coisas sobre as hidrográficas, gente, olha aqui. Até agora... Ai, meu Deus. Isso aqui é do outro vídeo, mas enfim. As que passam mais claramente são as marca-textos. A gel não passam quase nada, a esferográfica não costuma passar. Mas a da Stabilo, olha onde que eu segurei a ponta aquela hora. E tipo, elas costumam passar muito por causa do jeito da tinta dela. Então assim, às vezes você tá falando, nossa, o papel passa atrás, mas é a caneta, viu? Diferente da crítica que eu fiz ao caderno da Ótima, né? Porque assim, da Ótima até a esferográfica tá passando pro outro lado, gente. Não tem condições disso não. As canetas gel, o bom delas também é que costuma ter em outras cores. Então, tipo,
branca. Essa eu tenho uma prata aqui também. Então é interessante isso, e geralmente das outras cores elas funcionam em cores mais escuras. Então, por exemplo, sendo que outros tipos de caneta provavelmente não iam manter a cor dela em um papel mais escuro, um papel preto, por exemplo, não ia manter, sabe? Tinha uma rosa aqui também. Então, assim, o bônus dela é que ela aparece em quase todos os tipos de papel. Mas continua sendo um pouco caro, né? As da Pentel são boas também. É isso. Agora, nanquim, né? Eu já tive da Staedtler, já tive da Unipin. E, sinceramente, assim, eu não vi muita diferença entre as duas, não. Da Unipin eu tenho ela 0.05 e tenho 0.1, mas para efeitos de vídeo eu peguei a 0.1 porque a 0.05 tá falhando, é triste. O interessante da nanquim é que ela é a prova d'água, então assim, se cair água no seu bullet journal, claramente que a gente não quer que isso aconteça, né, mas tem a possibilidade disso acontecer, não vai borrar. Isso é lindo, maravilhoso. E ela também é a prova de... Como que fala fade um pouquinho, gente? Calma aí. É tipo a prova de apagar com o tempo, porque dependendo da caneta ela vai mudando o tempo, tipo a cor dela com o tempo. Ela é um pouco mais cara, eu acho que nessa aqui eu paguei R$14, ou foi 15, mas ela é top, gente. É muito difícil dela passar pro outro lado, ela é a prova d'água, geralmente ela tem pontas mais finas, ela costuma durar bastante, incrível basicamente, só que é cara. E eu sinceramente acho que minha letra fica incrível nela. Não. Enfim. Canetas brush, que inclusive vai ter um vídeo falando sobre brush lettering e um falando sobre canetas brush pedidos pela Larissa. Enfim, faremos depois, aqui está na lista. Em caneta brush eu tenho mais uma que é tipo uma da China que eu comprei do AliExpress, ou foi do Wish, mas não sei onde está. Mas enfim, uma delas vai servir para eu fazer aqui o review, que no caso é a roxa, né, que eu estou fazendo tudo de roxo. De marcas diferentes eu tenho da Pentel, que é a Pentel Food Touch. Ela é muito boa, muito boa, gente. Inclusive, assim, eu quero todas as cores dela, que tem várias cores. A da Koi, que é muito boa também. A da Tombow, a Fudenosuke, gente, eu tenho um pouco mais de dificuldade de mexer com ela, porque a ponta dela é um pouco dura. Mas é culpa minha, né, que comprei a ponta dura, porque tem a ponta dura e a ponta mole, e eu comprei a ponta dura. E a da Unipin, que é meio que da mesma marca que a outra nanquim, então ela também é a prova d'água. E, gente, essa caneta é incrível, só queria falar isso. O interessante dessa caneta aqui é conseguir fazer essa mesma letra que eu fiz aqui em cima, só que tipo muito mais rápido, entendeu? Porque ela foi feita pra isso, gente. O interessante dela tão boa, mesmo que ela seja um pouco mais dura, é que a linha dela fica um pouco mais fina antes de você escrever. Dá um pouquinho mais de trabalho pra controlar, mas ela fica ali. Já essa daqui é, tipo, diferente um pouco de todas as outras, ela tem um ponto um pouco mais comprida. É, tipo, geralmente a ponta nas brush pens muda bastante sobre o jeito de escrita que ela vai ter. Então, por exemplo, essa daqui tem uma ponta um pouco mais curta, porque essa parte branca não é a ponta brush dela, tá vendo? E aí acaba que a letra dessa daqui vai sair muito menorzinha do que essa daqui. Então, assim, para um título, essa aqui fica melhor. E para um subtítulo essa daqui, ou então se você quiser fazer uma coisa menorzinha, tipo um dia da semana no
um caderno, alguma coisa assim, a menorzinha é melhor. Então, tipo, quando você quiser fazer uma letra maior, a ponta maior geralmente é melhor. E a ponta mais fina para quando você quiser fazer uma letrinha menorzinha. Então, eu tenho 3 de ponta curtinha e 5, no caso de cores diferentes, de ponta compridinha. A brush da Koi, gente, ela é bem, como fala, bem molinha, então assim, é um pouco complicado de você ter as linhas mais finas, que nem a da Tombow, que é um pouco mais dura, tem. Por isso que eu falo que a da Unipin, gente, é perfeita, porque ela meio que não é nem tão dura que nem a da Tombow, nem tão mole que nem a da Koi. Mas aí vai de gosto, né? Sobre os brush pens, meio que já dando uma adiantada do próximo vídeo, né? Não exatamente do próximo vídeo, mas de vídeos pra frente. Esse negócio das pontas é importante você olhar. E também é importante você olhar pra que você quer usar, né? Porque assim, dependendo do tipo de tinta dela, vai passar mais ou menos pra trás. E isso você tem que ver testando, gente, não tem jeito. Por exemplo, essa daqui, ela passa bastante pra trás. Eu não sei dizer se ela é a prova d'água ou não é, o que ela é, porque tá tudo em japonês. Essa daqui é a prova d'água e costuma passar bem menos por causa do tipo de tinta dela. Essa daqui geralmente não passa muito, mas depende do papel. E essa daqui passa bastante, ela é a base d'água, que nem a Stabilo, então assim, passa bastante. Mas enfim, olha que cores lindas que ela tem, acho lindo. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Que no final das contas ficou bem longo o vídeo. Eu espero que eu consiga editar pra ficar melhor assim. Porque subir esse vídeo assim vai ser muito demorado. Mas enfim, essa é meio que a diferença entre todas as canetas e as gel e é isso. No geral, boa parte das minhas canetas eu comprei online. Porque a gente não acha em papelaria, sério. A mãe já tá aí que é tipo novinho. Até o próximo vídeo, gente. Beijo pra todo mundo.